Ok, bom dia a todos e a todas. Vamos começar aqui então. Hoje é a nossa última aula do nosso curso de breve introdução ao pensamento de Pierre Bourdieu, oferecido pelo Serviço de Extensão da FEFELESH, coordenação do professor Alexandre Marcelo, da Sociologia. Eu sou o Fábio Ribeiro. Antes da gente começar, só um detalhe sobre os certificados de vocês. Como é que funciona? Acaba o curso, aí eu vou preencher um relatório final e passar a lista de presença para a secretaria, e eles vão colocar os dados no sistema Apollo, lá deles, né? E aí, durante a semana que vem, pelo que eu entendi, vocês vão receber os certificados por e-mail. Então, vocês não precisam escrever para mim, nem para a secretaria, nem para ninguém. Esses certificados devem vir automaticamente por e-mail, tá, gente? Então, só esse aviso que eles pediram para eu dar, tá? Então, não sei exatamente quando vão chegar certificado, mas imagino que seja em algum momento da semana que vem. Para a nossa aula de hoje, então, hoje eu vou trapacear um pouquinho, e antes de falar do texto que vocês leram, da objetivação participante, eu vou falar de alguns outros tópicos que não apareceram muito no curso, mas que apareceram um pouco de passagem no que vocês leram, e são importantes para a perspectiva bourdieusiana, né? Como é um curso curto, não dá tempo de falar de tudo. E hoje eu nem vou prometer que eu vou falar pouco e vou dar tempo para vocês falarem, tá, gente? Hoje é bem mais provável que eu estoure o tempo, porque tem muita coisa para dizer, tá? Então vamos lá para o PowerPoint. Todo mundo vendo o PowerPoint, né? Só confirmando, todo mundo me ouvindo, todo mundo vendo. Ok. O primeiro tema que eu quero falar é o da violência simbólica, que, de certa maneira, a gente pode até considerar como o primeiro tema do próprio Bourdieu, porque, embora ele não tivesse essa expressão na época, foi meio que com isso que ele já estava lidando nas primeiras pesquisas que ele fez lá na Argélia, né? Mas quem chega a Bourdieu mais pela sociologia da educação e costuma ler no começo logo a reprodução, né, sabe que a primeira parte do livro chama-se Fundamentos de uma Teoria da Violência Simbólica. E a reprodução, infelizmente, quer dizer, a reprodução daqueles livros do início da carreira, que é o Bourdieu e o Passeron, né? A gente nunca pode negligenciar as pessoas que contribuíram, escreveram coisas juntos com o Bourdieu. O Passeron também foi um sociólogo muito importante. Foi? Acho que ele ainda está vivo, desculpa. Ainda é. Mas é um daqueles livros que eles escrevem difícil de propósito, que nem eu expliquei no começo, né, porque da dificuldade do Bourdieu. E eles fazem uma coisa que depois o Bourdieu nunca mais vai fazer, que é separar a teoria da prática, né? Então o livro tem duas partes. Essa primeira parte da violência simbólica é uma parte estritamente teórica, e a pesquisa que eles fizeram mesmo aparece na segunda parte, sobre a manutenção da ordem. O Bourdieu nunca mais vai repetir isso, né? Não só separar a teoria da prática, mas como ainda mais colocar a teoria antes da prática, né? Então eu acho que quem chega, e muita gente chega, né, para o Bourdieu pela reprodução e meio que só lê a reprodução, acaba tendo uma visão meio distorcida do Bourdieu. Até porque, normalmente, as pessoas só leem essa primeira parte, né? Só leem a primeira parte teórica e não leem o livro inteiro, né? Eu acho que isso teve muitas consequências, especialmente na recepção do Bourdieu na sociologia da educação, não só no Brasil, mas em outros países. Eu sei que na Inglaterra também foi um pouco assim. O próprio Bourdieu é divertido. Tem um artigo que ele faz uns 10, 15 anos depois, que ele fala sobre a recepção, né, da reprodução e dos herdeiros, que é outro livro que ele trabalha muito com a coisa da educação na década de 60. Ele fala que a recepção da reprodução foi, em grande parte, muito equivocada. Ele faz a piadinha, porque ou as pessoas liam só o título, A Reprodução, e achavam que o Bourdieu era um conservador, ou elas liam só a epígrafe, e a epígrafe é um poeminha, que é basicamente de um cisne, né, que um pelicano, fica pondo ovos, 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 até que um dia fala, não, eu preciso fazer uma omelete, né? Então as pessoas liam essa epígrafe e achavam que o Bourdieu era revolucionário, né? Então ele falava, não lia um livro, e não entendia exatamente o que eu quis dizer com isso, né?
Mas isso é uma questão importante, né? Porque muitas coisas que a gente faz nas ciências humanas, também na pesquisa de educação, na pedagogia, né? Por mais que a nossa intenção seja de fazer um trabalho descritivo ou preditivo, com uma certa objetividade, seguindo as normas científicas, ele tende muito a ser lido de forma normativa, como se a gente... Isso, óbvio que tem autor que mistura mesmo, né? Mas isso acaba sendo uma tendência que a gente tem. Normativo, quer dizer, em vez do autor estar falando do que é, as pessoas leem como se estivesse falando do que deveria ser, né? Então, o Bourdieu está dizendo que a coisa é conservadora, que tem que ser assim, ou que é revolucionária, que deveria ser assim, né? E, no fundo, não é nada disso, né? Então, eu não vou falar sobre a reprodução, mas quem for trabalhar esse livro no futuro, acho que é legal ter isso na cabeça. Então, o que o Bourdieu fala da violência simbólica aqui nesse livro? Aqui na reprodução, a violência simbólica é a que ele chama de violência do arbitrário cultural transmitido pelo sistema educacional, quer dizer, as coisas que o sistema educacional decide que são importantes e transmitem para todas as crianças, para todos os jovens, de forma arbitrária. E essa por que a violência? Porque decorre de um poder de impor essas significações, essas coisas que a gente aprende na escola, como legítimas, mas que esconde as relações de força, quer dizer, os debates, as lutas, tudo que está por trás do estabelecimento dessas significações. Então, é por isso que o Bourdieu considera isso violento e chama isso de violência simbólica. E já nesse texto, ele nota, né, que, no fundo, é uma das principais preocupações do Bourdieu com essa coisa da violência, que é estabelecer essa homologia entre o que ele chama, na reprodução, de um monopólio escolar da violência simbólica legítima, quer dizer, a escola que na França, né, a análise dele é sempre localizada, né, na França, na década de 60, é quem consegue impor essa violência simbólica legítima, quer dizer, impor o que tem que ser aprendido, impor o que as pessoas têm que saber, impor o que as pessoas precisam para conseguir empregos e para conseguir se mover nos campos, né? Ele ainda nem tinha esse conceito de campo, claro, mas já fica claro. E ele faz paralelo com o conceito da ciência política, que é o conceito do Estado como quem tem o monopólio da violência física legítima. E aí, para quem não sabe, né, o Max Weber, que é um dos fundadores da sociologia e também de várias outras áreas, ele tinha esse conceito, que é um conceito que ficou importantíssimo, tanto para a ciência política quanto para relações internacionais, que é o Estado moderno, ele é caracterizado por ter esse monopólio da violência legítima, violência física aqui, né? Quer dizer, na situação moderna, as únicas instituições que podem exercer violência de forma legítima são do Estado, é a polícia, é o exército, as forças armadas. Uma pessoa particular que inflige a violência sobre outra, ela não tem essa legitimidade para impor violência. No fundo, o Weber isso caracteriza, uma das coisas que caracteriza a organização estatal moderna. Então, o Bourdieu faz esse paralelo entre o Estado como o detentor desse monopólio da violência física legítima e a escola como detentora do monopólio da violência simbólica legítima. O que vai acontecer depois, no desenvolvimento do Bourdieu, né, é que ele vai notar que, obviamente não, né, mas ele vai fazer todo o trabalho de relacionar isso, né, a escola também depende do Estado. Então, no fundo, esses dois tipos de violência, tanto a violência física quanto a violência simbólica, eles são gerados e controlados pelo Estado, né? E isso é uma análise que vai vir depois, também não vou entrar aqui, mas para quem está trabalhando esse tema é bom ter isso na cabeça. Um parêntese aqui, uma coisa que eu acho interessante. De certa maneira, a gente pode caracterizar a obra do Bourdieu como uma espécie de tentativa de mostrar que tudo na vida social tem dois lados. Tem um lado material e um lado simbólico. Então, por exemplo, ele critica a economia enquanto ciência, eu falei um pouco disso nas outras aulas, né, por só levar em conta uma análise material dos recursos e não levar em conta a economia simbólica que pode operar em outros campos. Mas, ao mesmo tempo, ele critica, por exemplo, uma economia que se pretende puramente simbólica, como eu mostrei no caso da arte, no caso da ciência, né, que pretende que tenha essa denegação do econômico, como também tendo esse lado material que é muito importante. Então, no fundo,
o Bourdieu está sempre colocando, ó, não pode esquecer desse outro lado, você só vai ter uma análise completa quando você conseguir levar em conta tanto essa dimensão material quanto a dimensão simbólica dos campos que você está estudando. E no caso da violência é mais ou menos a mesma coisa, né? Por exemplo, no desenvolvimento que ele faz do conceito de violência simbólica, que ocorre especialmente quando o Bourdieu passa a tratar da linguagem, que é outro tema que eu não pude abordar aqui, né, mas ocorre a partir da década de 80. E uma coisa que ele apresenta na década de 80 é o quê? O que caracteriza a posição do dominante num campo? É que o dominante é aquele que consegue, além de ter capital cultural, capital econômico, capital social, aquilo que eu falei no início, né? Mas o dominante é aquele que consegue impor as relações que os outros podem ter com ele. Quer dizer, impor a definição da situação, né? A pessoa que pode falar, ó, você quer falar comigo, mas você vai falar comigo nos meus termos. Então, sei lá, o político fala, não é todo mundo que tem acesso a mim, não é todo mundo que consegue falar comigo. E, no fundo, isso é uma forma de violência simbólica, quer dizer, ele já coloca uma desigualdade no próprio estabelecimento de relações de interação e comunicação. E a gente sabe, né, no Brasil, isso é a base daquele famoso, você sabe com quem você está falando, e é o que a gente chama hoje em dia de carteirada, né, que a pessoa chega e fala, não, ó, eu sou mais do que os outros, então eu que vou dizer como você pode falar comigo, se você pode me prender, se você pode me criticar, se você pode, quer dizer, então, esse é um movimento também de violência simbólica na perspectiva do Bourdieu. Agora, aqui, a principal violência, próximo tema, um segundo, quem está entrando, Catarina. Mas bom dia de novo a todos e todas que estão aqui, obrigado por estarem aqui nessas 4 aulas, né? A principal diferença da violência física e da simbólica, em termos sociológicos, é que a violência simbólica é mais efetiva quanto mais invisível ela for. Diferente da violência física, obviamente, né, que é um negócio que é feito fisicamente, que a pessoa sente a dor, sente a privação de liberdade, sente essas coisas todas, né? Agora, a violência simbólica para o Bourdieu, o que ele fala, em última instância, ela não é percebida por quem a sofre. Por quê? Porque as pessoas que sofrem violências simbólicas, e se a violência simbólica é efetiva, elas acabam considerando que isso é natural, que é assim que as coisas são, que as coisas não podem ser mudadas, essas diferenças, essas relações desiguais, quer dizer, todas essas imposições de sentido, imposições de situação, são coisas naturais que não podem ser mudadas e que, por isso, é a base do que o Bourdieu vai chamar de sofrimento social. Eu vou dar um exemplinho, que é hipotético também, sem pesquisa, sem nada, mas para mostrar como a violência se coloca diferentemente em 2 pessoas em posições diferentes. Então, vamos supor, um exemplo bem beabá, bem básico, só para vocês pegarem um pouquinho do que está em jogo. Vamos supor 2 adolescentes que estão prestando vestibular para o mesmo curso, mas um adolescente é de classe dominante e outro é de classe dominada. A gente pode até supor que os 2 estudaram na mesma escola, tipo, se o de classe dominada conseguiu uma bolsa, uma coisa assim, porque no Brasil não é comum, né? Crianças de classes diferentes estarem na mesma escola, né? Mas vamos supor que eles estavam na mesma escola, estudaram o mesmo currículo, vão prestar vestibular para o mesmo curso na mesma universidade. Mas eles têm hábitos bem diferentes, né? Então, um tem disposições burguesas, vem de uma família de... Não se limita, Mayumi. Ela se expande, ela se impõe em basicamente todos os tipos de relações entre que são estabelecidas no campo e podem exibir essa coisa de violência simbólica. Então, só para continuar com o exemplo, que acho que vai ficar mais claro. Então, são 2 adolescentes, um de posição dominante, que tem alto capital econômico e um certo capital cultural relativamente alto, e um adolescente de posição dominada, com disposições de classes que o Bourdieu chama de populares, né, tem baixo capital econômico e baixo capital social. Lembra que classe para o Bourdieu não é só uma questão de renda, né, como eu falei na primeira aula. Então, vamos supor que os 2 prestam o vestibular e os 2 não passam. Nenhum dos 2 passa. Nem o adolescente de classes
dominantes, nem o de classe dominada. E o que acontece? Então, com base nessas disposições diferentes, nesses hábitos diferentes que eles têm, mas também do modo diferente como a violência simbólica opera, a gente pode dizer que é muito mais provável que o adolescente de classes dominantes tente fazer vestibular de novo do que o adolescente de classes dominadas. Por quê? Porque para o aluno burguês, de novo, como resumo de classe dominante, capital alto, econômico, o gato quase caiu em cima de mim aqui, tem um gato. Ei, gatinho. Vem cá, peraí, ele tem que aparecer na câmera. Vocês verem que eu não estou brincando, ele quase caiu na minha cabeça. Desculpa, gente. O ataque do gato, eu quase consegui passar 4 aulas sem intervenção do gato, mas ainda não. Voltando. O adolescente de classe dominante, de classe burguesa, ele sente, para ele concebe a universidade quase como um destino, uma coisa meio que inevitável para alguém, uma coisa normal para alguém da posição dele. Então, o que acontece com esse adolescente? Provavelmente vai se sentir com vergonha de não ter passado, mas ele vai tentar de novo. Talvez ele faça um cursinho, talvez ele mude de curso, de universidade, coisa assim, mas é bem provável que ele tente de novo. Mas o aluno de origens populares, ele tem uma probabilidade bem maior de enxergar a universidade como uma exceção, como algo que é difícil, como algo que não é normal para ele, que não é natural para ele. Então, esse fracasso no vestibular pode fazer com que ele pense, putz, isso não é para mim. Eu não sirvo para isso, eu não nasci para isso, e eu vou conseguir um emprego qualquer mesmo. E pior, pode não ser nem ele que fale isso, pode ser a família dele que fale isso. Está vendo? Você tentou fazer vestibular? Não, você devia estar aqui me ajudando a trabalhar na minha loja, na minha coisa. Quer dizer, isso é assim que a violência simbólica opera para o Bourdieu. Quer dizer, quem sofre essa violência considera quase natural que existam caminhos fechados, que existam menos opções, que existam menos saídas e, pior, coloca a culpa disso em si mesmo. Eu não nasci para isso. Isso não é para mim. Em vez de, quando, no fundo, o que se trata aqui é de uma relação de desigualdade, de posições diferentes, de hábitos diferentes, do que, no fundo, essa pessoa não é responsável. E isso é algo segregativo, de certa forma. É claro, de novo, pode ter uma dimensão material nisso também. É claro que o aluno que vem de classes populares pode simplesmente não ter como se manter um ano a mais estudando, ou fazer um cursinho, ou prestar outro vestibular, enquanto o aluno que tem essa posição burguesa tem bem mais chance de ter os pais que possam sustentar ou pagar um cursinho, mas, de certa forma, essa coisa ainda vale. E, de novo, sempre é bom lembrar, né? Sempre há exceções. A gente está sempre falando de probabilidade. Então, não estou querendo dizer que alunos populares nunca entram na faculdade, ou nunca acham que a faculdade é para eles. Não, claro que não. E também tem muito aluno de classe burguesa que não está nem aí para a faculdade, coisa assim. Eu só estou dizendo, acho que esse exemplo, de novo, é um exemplo hipotético, sem pesquisa nenhuma, mas mostra a vocês como essa violência simbólica opera. Então, não preciso nem dizer que isso gera sofrimento. Esse tipo de violência gera sofrimento. E esse é o próximo tema que eu vou falar um pouquinho antes de entrar no texto de hoje, né? Não sei, foi a Branca que perguntou se o Bourdieu tinha estudado sofrimento, não foi? Quem perguntou? Foi você, Branca? Então, a boa notícia é que ele estudou. Ele escreveu muito sobre sofrimento. A má notícia é que ele escreveu um livro de 1.500 páginas sobre sofrimento. Que eu não estou brincando, tá, gente? Não são 1.500 páginas, são 1.470, uma coisa assim. Esse livro chama Miséria do Mundo. Eu não tinha falado dele até agora. E o que é a Miséria do Mundo? A Miséria do Mundo foi a última grande pesquisa que o Bourdieu fez. É um livro com literalmente dezenas de colaboradores, de alunos dele, e coisa assim. Então, Breno, isso que você fala, a gente consegue captar isso, né? Acho que eu falei isso, eu não fiz pesquisa, mas acho que é uma hipótese razoável. Se a gente, talvez existam pesquisas sobre isso, mas eu não fiz, eu não conheço.
Mas A Miséria do Mundo, quer dizer, é um livro gigante que ele publicou em 1993, e lembra na primeira aula, então, a França já estava num contexto muito neoliberal, e o Bourdieu já estava se posicionando criticamente a essa coisa do contexto neoliberal. Então, o que é A Miséria do Mundo? Quer dizer, é uma pesquisa em que o Bourdieu foca mais no que ele chama de classes populares e classes médias, que são as pessoas que estão experimentando novos tipos de sofrimento por causa das reformas econômicas neoliberais na França. Então, o que é o livro? É uma pesquisa enorme, com uma equipe enorme, e o livro, grande parte, são transcrições de entrevistas com essas pessoas, quer dizer, essas pessoas empobrecidas, imigrantes, fazendeiros, gente deslocada, gente que sofre aquilo que eu chamei de esterese na aula passada, o campo muda, mas os hábitos não conseguem acompanhar, quer dizer, jovens que se sentem sem perspectiva. Então, o livro é uma coleção de entrevistas com essas pessoas, que cada entrevista tem uma introdução, ou do Bourdieu, ou dos entrevistadores, né, dos alunos e colegas dele que entrevistaram, e tem alguns capítulos mais longos em que o Bourdieu reflete sobre o que aparece nessas entrevistas e as condições em que essas entrevistas foram realizadas. E, por incrível que pareça, né, o livro foi um best-seller na França. Um livro de 1.500 páginas vendeu mais de 80 mil cópias na França, que é um negócio maluco de pensar. Chama A Miséria do Mundo, não sei se dá para ver, A Miséria do Mundo. Existe em português, existe tradução. E esse livro meio que ajudou a preparar o caminho do Bourdieu. Vai estar na bibliografia do final da aula, tá, gente? Não precisa ficar anotando desesperado, mas... esse livro ajudou o Bourdieu a se posicionar como um intelectual público com textos mais políticos nos anos 90, que nem eu falei na primeira aula. Então, o que é A Miséria do Mundo? Quando eu sempre digo que o Bourdieu é um sociólogo esquisito, né, a principal inspiração teórica do Bourdieu para fazer esse livro não vem de nenhuma grande pesquisa sociológica, antropológica, nenhuma coisa, não. Vem do Spinoza, aquele filósofo moderno do século XVII, que ele escreve um tratado político e ele coloca como objetivo do tratado político dele, né, essa frase aqui, né? Eu não sei ler latim, tá, gente? Eu vou fingir que leio só porque acho bonitinho, né? Humanas actiones non ridere, non logere, nec detestare, sed intelligere. Quer dizer, traduzindo, não ridicularize as ações humanas, não as lamente, não as deteste, mas as entenda. Quer dizer, é o livro que o Bourdieu está abordando essas classes que sofrem uma violência terrível, que têm um sofrimento terrível, e muitas vezes pessoas de classe média, classe alta, quando tentam entender as ações que as pessoas mais pobres fazem, falam, nossa, você está fazendo bobagem, essa pessoa é um idiota, está tomando escolhas erradas, tudo isso. Então, esse livro é para desmistificar isso, né? Quer dizer, não ridicularize as ações, não as lamente, não as deteste, mas as entenda. E o último capítulo do livro, que é um dos capítulos mais bonitos que eu conheço da obra do Bourdieu, né? Ele chama exatamente comprendre, quer dizer, compreender, entender, que é um capítulo em que o Bourdieu expõe, entre outras coisas, também como eles fizeram as entrevistas, quais foram os cuidados que eles tiveram. Por quê? Porque, para quem está fazendo pesquisa em ciências humanas, em qualquer ciência que tenha que entrevistar a pessoa, trabalhar com pessoas, é muito fácil o entrevistador se colocar numa relação com o entrevistado que é muito violenta. Que é o entrevistador falando, eu sou o doutorando, eu sou o cara que sabe o que está falando, eu vou tratar você só como uma fonte de dados, uma coisa que eu quero só pegar, né? Eu não vou entender o que você está querendo me dizer, eu vou só tentar aplicar a minha teoria sobre você. Quer dizer, isso para o Bourdieu é uma relação que pode ser extremamente violenta. Então, lembra-se que eu sempre falo do Bourdieu, né? Quer dizer, o erro do cientista que tenta impor a lógica da ciência sobre a lógica da prática. Quem tenta fazer isso vai desprezar, de certa forma, o que o informante está dizendo. Vai entender isso de um jeito completamente distorcido, né? Então, eu acho que esse capítulo, o comprendre, o compreender, eu acho que ele é fundamental
para qualquer um que está fazendo pesquisa em ciências humanas, mesmo que você não ligue para o Bourdieu, mesmo que você não use os conceitos dele, mas eu acho que é uma coisa importantíssima para pensar. Eu não vou explicar o capítulo o Comprendre inteiro, eu não vou falar muito deles, acho que vocês, quem tiver interesse depois, leia, mas tem um parágrafo que é um dos meus preferidos na obra do Bourdieu, e, aliás, só para dar um detalhe, não se enganem, tá, gente? Eu estou aqui falando com vocês e não li nem metade do que o Bourdieu escreveu. Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Ele produziu uma obra gigantesca e de novo, eu estou me colocando aqui em posição de autoridade, nem coisa assim, mas é a minha visão, é a minha perspectiva, que eu espero que vocês depois vão desenvolver para o lado de vocês, tá? Mas eu vou falar, então, desse parágrafo que, para mim, é um dos mais bonitos da obra toda do Bourdieu. Tá? Eu traduzi, tá, gente? Eu não usei a tradução brasileira, não, que, infelizmente, a tradução brasileira é meio capenga, mas então é na página 1406, 1407 da edição francesa, que ele está falando da entrevista. A entrevista pode ser considerada como uma forma de exercício espiritual que busca obter, através do esquecimento de si mesmo, uma verdadeira conversão do olhar que dirigimos às outras pessoas nas circunstâncias ordinárias de sua vida. A disposição receptiva do entrevistador, que inclina a tornar seus os problemas do entrevistado, a aptidão a tomá-lo e a compreendê-lo como ele é, em sua necessidade singular, é uma espécie de amor intelectual, um olhar que consente a necessidade, a maneira do amor intelectual de Deus, ou seja, da ordem natural, que Spinoza considerava a forma suprema do conhecimento. Que diabos ele está querendo dizer aqui? Não é fácil. Aqui, vamos começar pelo final. Então, o que ele chama... Na ética de Spinoza, ele distingue 3 tipos de conhecimento. O primeiro, ele chama de Spinoza, tá, gente? Ele chama de opinião ou imaginação, que é o conhecimento que nós, seres humanos, formamos a partir das nossas experiências e a partir da nossa memória. Mas, como nós somos seres limitados, esse tipo de conhecimento, quer dizer, a opinião, pode ser algo errado, pode ser algo falso. O segundo tipo de conhecimento é o que o Spinoza chama de razão. E a razão é a faculdade através da qual a gente pode chegar a noções que são comuns a todas as pessoas. E essas noções são coisas muito gerais, tá, gente? É coisa do tipo, todos os seres humanos podem pensar, todo o corpo tem uma extensão, é coisa desse tipo, esses enunciados bem gerais mesmo. Mas esse conhecimento da razão, ele pode nos ajudar a corrigir as impressões falsas da opinião. E para o Spinoza, esse conhecimento que a gente chega pela razão também é compartilhado com Deus, então ele não pode ser falso. O terceiro tipo de conhecimento é o que o Spinoza chama de intuição. O que é essa intuição? A intuição de quê? É a intuição de Deus. É a intuição de um Deus que está em todas as coisas para o Spinoza. Então, para o Spinoza, é apenas depois que a gente corrige os erros da opinião através da razão que a gente pode ter essa intuição direta da eternidade de Deus, da necessidade de Deus e da felicidade que tem esse conhecimento de Deus. É por isso que ele chama isso de um amor intelectual, quer dizer, esse caminho para a existência de Deus que a gente alcança, para o Spinoza, através da nossa própria mente, né, do nosso raciocínio, por isso que ele chama de amor intelectual. O Bourdieu, ele não está interessado em Deus aqui, mas ele está interessado no que ele chama de necessidade. Voltando aqui, né, quer dizer, compreender o entrevistado como ele é em sua necessidade singular. O que ele quer dizer com isso? O que eu acho é que essa conversão do olhar que ele fala aqui na terceira linha, a conversão do olhar que dirigimos às outras pessoas, é o que permite a gente parar de olhar as pessoas que a gente entrevista, enquanto cientistas, como objetos e enxergá-las como sujeitos.
Se a gente fica só no nível da opinião, da nossa experiência em relação a essas pessoas, aí sim que a gente ridiculariza, que a gente lamenta, que a gente detesta, que nem é o senso comum dos ricos sobre os pobres, por exemplo, né? Então, a nossa única chance de entender, de compreender essas pessoas, é passar através da razão e, no fundo, até da intuição, a isso que o Bourdieu chama de necessidade. Essa necessidade não é necessidade material das pessoas. Sim, são pessoas pobres que passam por necessidades materiais, que têm miséria, têm pobreza, mas é uma necessidade filosófica, no sentido de que essas pessoas estão nessa posição de miséria porque existe uma necessidade filosófica, uma necessidade social do tipo: o campo é um espaço de lutas, o espaço social é um espaço hierarquizado. Então, se existem ganhadores, existem perdedores. Então, existem pessoas que vão estar em situações desfavoráveis, vão estar em situações miseráveis, e isso faz parte dessa necessidade do próprio campo, né? Então, por isso que ele fala de necessidade filosófica. Voltando à ciência. É isso que eu falei, né? Para a gente conseguir entender a posição mesmo do entrevistado, a gente precisa entender a trajetória dele, não ele como está lá, não só a experiência direta que a gente tem dele, que é essa opinião que pode estar errada, mas é tudo, né? É fazer um levantamento da trajetória dessa pessoa, de tentar descobrir qual é o hábito, qual é o hábitos dela, qual o capital que ela teve acesso, a posição dela do campo. E para a gente fazer isso, com base no que eu falei na aula passada, a gente também precisa saber a nossa posição, a nossa trajetória, o nosso campo, o nosso hábitos, o nosso capital, que é isso que permite, como sempre, estabelecer uma relação. Agora fui eu que tive um papel. Estabelecer uma relação correta com o entrevistado, não uma relação de violência, onde você só quer pegar coisas dele, você só quer entender isso para a sua pesquisa, não, mas é entender esse entrevistado como sujeito, quer dizer, tratá-lo com o respeito que é devido a ele de uma forma não violência. Isso para o Bourdieu só ocorre se você conseguir entender o que ele chama dessa necessidade singular de que cada pessoa está nessa posição. Quer dizer, no fundo, voltando àquilo, né, quando a gente impõe a lógica da ciência contra a lógica da prática, tem duas consequências ruins. A primeira consequência ruim é a consequência epistemológica. Você não consegue entender a lógica da prática. Então, se você não sabe o campo, não sabe o hábito, não sabe o capital, não sabe o espaço social, não sabe a trajetória dessa pessoa toda, você não consegue entender as decisões que ela está tomando, as opções que ela tem, as coisas que ela está fazendo. Mas, além disso, tem uma dimensão ética, quer dizer, aumenta muito a chance de você, além de não entender, você ser violento com essa pessoa. Você exercer algum tipo de violência simbólica, algum efeito de dominação, alguma coisa que vai ainda prejudicar a situação dela. Então, essa é uma das principais lições da miséria do mundo. E o livro, essas 1.500 páginas, e, de novo, que é uma coleção de entrevistas, então, no fundo, você não precisa ler ele de cabo a rabo, você pode falar, tem uma entrevista que me interessa aqui, eu vou ler só essa entrevista e tal. Então, ele foi meio que feito para esse tipo de leitura. Mas o livro tenta ser um exemplo de como realizar entrevistas sem essas consequências ruins, tanto no campo do conhecimento quanto no lado da ética, né? Entrevistas não violentas, entrevistas que conseguem tomar o entrevistado como um sujeito também, e não só como um objeto. Vocês leram o texto de hoje, né? Quer dizer, como vocês devem ter percebido que esse processo que o Bourdieu chama de conversão do olhar, naquele parágrafo que eu li, é a reflexividade. Quer dizer, é essa coisa da objetivação participante, é a coisa de objetivar o objetivador, que ele discute nesse texto que vocês leram. Esse texto é um texto divertido, porque ele já é um texto do final da carreira do Bourdieu, né? Ele já está quase 70 anos,
e é um texto de consagração. Quer dizer, esse texto é um discurso que ele fez quando ele recebeu uma medalha de honra da Sociedade Real de Antropologia Inglesa, sei lá, alguma coisa que é um prêmio super antigo, que existe desde 1900, e que premia gente famosa no campo de antropologia desde então, quase sempre, porque é um tema em inglês, gente de língua inglesa, né? Então, acho que é por isso que no texto, vocês devem ter percebido, tem muito essa preocupação do Bourdieu, do contato entre tradições nacionais diferentes, né? A tradição de antropologia francesa e a tradição de antropologia anglo-americana, né? Então, o texto é bem divertido, porque é um dos textos que eu acho mais bonito do Bourdieu, né? E dá para ver em alguns momentos que ele dá uma espetadinha na plateia dele, né, que são esses antropólogos consagrados todos, a gente já tinha recebido essa medalha, que ele fala, olha, o que a gente está fazendo aqui, né, vocês estão me dando essa medalha, fazendo esse ritual de consagração, não é tão diferente dos rituais que vocês analisam no campo, né, os rituais das sociedades indígenas, das sociedades tribais, coisas assim, né? Então ele sempre faz isso aí, né? O Bourdieu ele tem esse lado meio provocador também. Na verdade, é só um último exemplinho. Lembra que eu falei que o Bourdieu ele entrou no Collège de France, então ele deu 20 aulas no Collège de France, que é a principal instituição acadêmica francesa, e quem entra no Collège de France também tem que fazer um discurso, uma aula inaugural, né? E essa aula inaugural normalmente é publicada. A do Bourdieu se chama Leçon sur la leçon, quer dizer, aula sobre a aula. Ela foi traduzida em português, eu vou botar na bibliografia que vocês vão ver no final. E foi uma aula que causou muita polêmica, porque é exatamente isso, é a lição sobre a lição, quer dizer, é o Bourdieu analisando a própria aula, o próprio conceito de aula, como algo que pode ser impositivo, como algo que pode ser violento, como algo que pode... E disse que aqueles grandes intelectuais do Collège de France, teve gente que ficou revoltada. Como é que ele ousa fazer isso? Como é que ele ousa questionar nossa posição, coisa assim? Então, é um livrinho, é uma aula só, né? É um livrinho bem interessante também, que vale a pena quem tiver essa coisa, né? Mas eu acho esse texto que vocês leram, da objetivação participante, um texto muito gostoso, até porque ele tem mesmo esse caráter que ele fala no início, né, de um feiticeiro revelando seus segredos. Eu acho que tem muitos insights, muitas coisas bem legais. Mas eu queria, então, voltar para a reflexividade. E os diferentes conceitos, né, que aparecem de reflexividade, tem vários níveis, de certa forma, de reflexividade. Então, o que é reflexividade? Quer dizer, na posição do senso comum, na posição meio empirista, na posição que as pessoas tendem a pensar atividade científica, o que a gente tem? Então, existe um sujeito, que é o cientista, que analisa algum objeto. Analisa como? Numa relação de mão única, né? O sujeito que aprende alguma coisa sobre esse objeto. Mas está numa posição completamente hierárquica. Essa relação de senso comum do conhecimento, né, de obtenção de conhecimento, é uma posição sem reflexividade nenhuma. Quer dizer, não tem nenhum efeito de volta, tanto para o sujeito quanto para o objeto. Como a gente sabe, para o Bourdieu, o objeto está sempre posicionado num campo, ou em um e mais campos do espaço social. Agora, o que acontece? A reflexividade, como ela é normalmente desenvolvida na antropologia e na sociologia, é o que o Bourdieu chama de reflexividade narcisista, que é o sujeito, o cientista, refletindo sobre si mesmo. Então, é aquela coisa da pessoa que faz uma pesquisa e depois escreve um texto, falando, então, enquanto eu fazia essa pesquisa, eu senti isso, eu percebi aquilo, eu notei que eu estava causando efeito, quer dizer, aquela coisa que o Bourdieu fala, é aquela coisa quase narcísica mesmo, e prazerosa, de certa forma, de examinar a si mesmo, de se colocar numa posição importante, de se colocar numa posição diferente,
que não tem nada a ver com a reflexividade que o Bourdieu está propondo, de certa forma. Quer dizer, um primeiro nível de reflexividade que se aproxima do que o Bourdieu está falando é quando o sujeito científico ele consegue se colocar como um objeto. Então, ele reconhece que, sim, eu também tenho uma posição diferente, eu também tenho hábitos diferentes, eu também tenho capitais diferentes, eu também tenho interesses diferentes em relação ao objeto. Mas a gente tem que ir além disso, para chegar nesse nível de complexidade que o Bourdieu está falando. A gente tem que perceber também que é o cientista enquanto cientista, enquanto parte do campo científico, um campo que tem lutas específicas, estruturas específicas, uma doxa específica, hábitos específicos. É isso que ele chama de objetivação do sujeito da objetivação, que se coloca também no nível de uma prática analisada cientificamente. É aquilo que ele fala, a sociologia da sociologia não é um campo de estudo entre outros da sociologia, é um pré-requisito. Se você não entende que, enquanto cientista, você está num campo que você carrega interesses, que você tem disposições, que você tem relações com outras pessoas, outras instituições, outras coisas, a sua pesquisa vai ser distorcida desde o começo. E o resultado disso, através desse movimento de conversão do olhar que ele fala, na Miséria do Mundo e em outros lugares, é que chega um ponto que a gente consegue enxergar esse objeto inicial também como um sujeito. E, no fundo, é esse o ponto, porque a partir do momento que a gente consegue perceber que o nosso objeto também é um sujeito, a gente consegue perceber também que nós podemos ser um objeto para o nosso objeto, ou para o nosso sujeito também. Então, essa pessoa com quem a gente está lidando também tem interesses, também está travando uma relação conosco, também pode ter uma luta que ela pode estar querendo impor uma definição para a gente, ou impor um conceito, ou contar uma história, que ela também quer alguma coisa dessa relação. A gente tende a tratar a relação científica como uma coisa desinteressada dos dois lados, né? Não, vou entrevistar essa pessoa, e o desconhecimento é isso, né? Eu vou entrevistar essa pessoa, vou pegar um monte de dados sobre essa pessoa, depois eu vou dar tchau e benção, nunca mais falo com você, né? Então, no fundo, o Bourdieu está falando, você tem que reconhecer isso. Você tem um interesse com essa pessoa tem um interesse para você também. Você precisa ter isso na sua cabeça. Por que ela concordou em falar com você? O que ela pode ganhar com isso? O que ela pode não ganhar? Quer dizer, esse tipo de coisa tem que estar sempre levando em consideração. Então, no fundo, também, esse objeto que também é sujeito, também tem uma relação de mão dupla conosco. Ele também participa dessa construção de conhecimento. Enquanto nós tentamos conhecer algo sobre ele, ele também está conhecendo algo sobre a gente. Então, é isso, no fundo, é isso. É esse, de novo, o Bourdieu acaba tudo vendo, é esse núcleo de relações, esse conjunto de relações que é uma reflexividade bourdieusiana desenvolvida até a última consequência, né? Quer dizer, essa relação de conhecimento bourdieusiana, né? Então, esse momento de a gente tem que reconhecer que todos nós estamos ligados nesse contexto relacional, e é isso que impede esse desconhecimento dessa relação científica, né? Que a gente achar que a relação é só isso aqui. Né? Então, notem também, né, que isso aqui que eu estou propondo é muito mais difícil de fazer do que só isso aqui. Esse é outro problema, de certa forma. Né? Então, enquanto a pessoa acha que a ciência funciona perfeitamente bem, desde que a gente faça só isso aqui, ela vai ter pouco interesse, vai ter pouco luta, vai ter pouco em desenvolver uma relação tão complexa quanto essa. Então, notem que essa reflexividade bourdieusiana desenvolvida ao extremo é uma relação muito mais exigente e muito mais difícil de manter durante a prática científica do que a que a gente normalmente aprende na escola, né, e na universidade, uma coisa assim. Tá?
Eu sei que a aula está pesadinha, eu vou fazer a primeira pausa para anotar a presença. E não, eu esqueci de instalar aquele complemento que foi sugerido, então vou ter que fazer do meu jeito meio idiota, né? É isso, Marcelo, muita gente se sente usado, exatamente. A gente tem que levar em conta que está tratando com pessoas, com sujeitos, e não só com dados, né, com objetos, com coisas assim. No fundo, é um pouco isso. Deixa eu só fazer a gloriosa lista de presença. E a gente continua. Fábio? Oi? Licença, posso fazer uma pergunta? Claro. O Bourdieu, ele faz isso de uma maneira diferente também, a depender do sujeito que é objeto da pesquisa dele, né? Então, enfim, a impressão que eu tenho um pouco é que no mundo intelectual, ele transforma o sujeito que já é sujeito mais em objeto, e por isso tanta reação, e no mundo camponês, enfim, nos outros universos, talvez mais dos etnólogos, tradicionalmente, ele transforma os objetos dos etnólogos em sujeito, né? E aí também essa tensão que ele fica no campo intelectual, não? Sim, acho que tem tudo a ver, Branca. E eu acho que, de novo, isso não é uma coisa que ele aprendeu desde o começo, né, gente? Nas primeiras pesquisas que ele fez, de novo, esse livro, A Miséria do Mundo, que eu não falei, foi meio que a última grande pesquisa dele. Ele já está tentando fazer isso e é um negócio que já tem, é aquilo que ele fala, né? Os conceitos vêm da prática, né? Então ele já estava pensando sobre isso, raciocinando sobre isso desde a época que ele estava na Argélia, mas ele não necessariamente, acho que ele seria o primeiro a dizer que ele não foi sempre assim, mesmo, de novo, isso é um ideal também, nem sempre a gente consegue realizar esse tipo de ideal. Aqui a gente está falando de uma coisa bem ética, né? Então é bem do dever ser, né? Mas é um pouco isso, ele fala mesmo, no próprio texto que vocês leram, fala, se eu tivesse feito Homo Acadêmicos com isso que eu estou falando com vocês em mente, o livro teria saído de um jeito um pouco diferente. E o Homo Acadêmicos, né, é um livro, que nem fala, o livro mais polêmico dele, que é o livro que ele objetiva o próprio campo universitário, o próprio campo intelectual, a própria posição dele enquanto intelectual. Então, é um livro que causou muita polêmica também, tanto que o primeiro capítulo do livro se chama Um Livro para Queimar, né? Então, ele sabe que esse livro vai ser muito mal recebido, e foi muito mal recebido em alguns lugares. Então, então é um pouco isso. Mas é tentar reconhecer isso, porque o que acontece muitas vezes na pesquisa, gente, e talvez seja a coisa da violência simbólica, a coisa da posição, aparece o tempo todo. Então, se eu vou falar com um banqueiro, alguém que está em uma posição muito dominante, o cara pode simplesmente falar, eu não vou responder para você. Você está perguntando sobre os meus hábitos culturais, estou nem aí, não vou falar, não quero. É muito mais difícil para uma pessoa humilde, uma pessoa de classes populares, falar isso para um entrevistador. Que ela se sente numa posição de dominada socialmente também em relação ao entrevistador, que é alguém que sempre chega com um certo nível de capital cultural, um certo nível de porte, aquela coisa, o hábito ele é incorporado. Então a gente percebe, falando com as pessoas, que a pessoa não está no mesmo lugar que a gente, no fundo é isso. Então é esse tipo de coisa que você tem que levar em conta. Porque, sei lá, isso acontece, eu já ouvi casos, eu nunca fiz, mas eu já tenho colegas que falaram, a gente vai entrevistar, por exemplo, alguém que está numa situação de rua, um morador de rua, e o cara conta a vida inteira para você. Por quê? Porque também é uma chance dele falar com alguém, de alguém ouvir as experiências dele, de alguém ouvir o que está acontecendo com ele. Ele passa o dia inteiro, a vida inteira na rua, sem falar com ninguém, em relações completamente quebradas, em relações completamente fraturadas. Enquanto, por outro lado, um político, um banqueiro, é alguém que lucra com essa violência, lucra em termos simbólicos também, tá? Não necessariamente em termos financeiros, mas com essa relação de violência simbólica, em ele poder impor o que é importante, em ele poder dizer o que vai ser dito. Então, no fundo, é isso que você tem que sempre levar em conta na situação de pesquisa. Eu espero que isso faça sentido para vocês, né?
Então, o que o Bourdieu vai falar, que é um pouco, se vocês viram no texto, eu vou falar do texto, Marcelo, é um pouco isso. Você não consegue deixar de ter um envolvimento com a pessoa, você não consegue deixar de trazer o que você traz mas você pode tentar controlar isso, que é o que a gente vai ver agora no decorrer da aula, tá? Eu vou explicar isso melhor, mas é um pouco isso. Sim. Não estou dizendo que é um envolvimento que precisa ser de tomar uma forma de caridade, que você precisa fazer um favor para a pessoa. Sei lá, pode ser, pode não ser, mas não é isso que ele está falando. Está falando de um envolvimento psicológico para gerar conhecimento, para gerar dados que possam ser utilizados numa pesquisa de forma não violenta. No fundo, isso que ele está falando. A questão do envolvimento emocional, aí é outra coisa. Pode acontecer, pode não acontecer, mas é um pouco por aí, tá? Então, sobre o texto que vocês leram, eu vou falar um pouquinho, umas coisas meio soltas sobre o texto, mas que talvez vocês não possam ser um pouquinho difíceis de perceber durante a leitura, né? Primeira coisa, vocês viram como o texto é super bem construído? Eu acho um barato. Ele começa falando, né, ele dá rapidinho, 2 parágrafos. Essa é a posição atual da antropologia. Ele cita umas 10 pessoas falando, a minha posição é completamente diferente. Aí ele puxa para a sociologia que ele faz do bem intelectual. Só que depois, como ele está falando com antropólogos, ele vai lá e volta e traz as pesquisas que ele fez na Argélia e na França, mais antropológicas, para depois chegar nessa coisa super densa da objetivação participante. Eu acho o texto uma aulinha de como escrever um texto também. Então, qual que é a posição que o Bourdieu coloca logo, acho que na página 2 do texto? Né? Quer dizer, o que é a objetivação participante? É explorar as condições sociais de possibilidade dessa experiência social e, mais precisamente, do ato de objetivação. O que são condições sociais de possibilidade? Quer dizer, em termos bourdieusianos, é exatamente isso. É o hábitos, é o campo, é o capital. São essas coisas, né? São essas relações que estão atuando em nós o tempo todo e que possibilitam a experiência. Quer dizer, condições de possibilidade é isso. Quer dizer, se não tivesse essas relações todas atuando no espaço social, não seria possível para a gente ter nenhuma prática, não ter nenhuma experiência, porque são elas que nem eu já falei acho que umas 2 vezes no curso, são elas que meio que formatam e formulam como a gente consegue apreender o mundo pelos nossos sentidos, né? Quer dizer, é aquela coisa que todo mundo sabe, um especialista em pintura olha um quadro de um jeito muito diferente de um leigo. Quer dizer, a própria experiência que a gente traz, o nosso hábito, o nosso capital, a nossa coisa, meio que altera o modo como a gente vê o mundo, a gente sabe disso, e também altera as possibilidades que a gente tem em relação ao mundo. Então, o que a objetivação participante faz é exatamente explorar essas condições. E também as condições do próprio ato de objetivação, né? Quer dizer, da nossa prática enquanto cientista. Que é, no fundo, isso que ele está querendo dizer. E aí que o Bourdieu menciona algo que eu acho extremamente interessante, que é essas coisas que a objetivação participante desvela não são particularmente excitantes, não são particularmente, né? São aquelas coisas meio que a gente até fala que é óbvio, né? Não, se você é rico, você tem mais chance de fazer medicina. Quer dizer, tem um pouco a ver com o que eu disse na aula passada, acho que foi para o Eduardo, sobre as exceções serem raras. Por quê? Porque são exceções. Então, a chance da gente conseguir quebrar essas probabilidades, né, é relativamente pequena. E o foco da ciência para o Bourdieu é desvelar exatamente essas regularidades que são tão óbvias, são tão autoevidentes, que a gente nem conhece enquanto regularidade. A gente acha que é coisa natural, a gente acha que é assim mesmo. Mas ele fala, não, essas regularidades, essas coisas que se reproduzem o tempo todo no espaço social, no mundo social, são coisas que são estabelecidas socialmente por essa luta nos campos, por essas relações entre hábitos, campo e capital. Então, é uma coisa que o Bourdieu fala em outro lugar, que eu confesso que eu não lembro agora onde é, quando eu preparei a aula, mas é mais ou menos isso. Ele fala que a sociologia está fazendo bem o seu trabalho
quando tem gente que... Quando, ao mesmo tempo, tem gente que fala que o que a sociologia diz é óbvio, mas também diz que é errado. Por exemplo, isso é um bom sinal para o Bourdieu, que a sociologia está colocando o dedo na ferida, está falando, é aqui mesmo que é o ponto. Então, quando o Bourdieu fala que a arte tem uma dimensão econômica material, vai ter gente que fala, não, isso é óbvio, todo mundo sabe disso, né? O pintor tem que vender tudo, mas vai ter gente que vai dizer, não, de jeito nenhum, o artista é aquele que faz arte pela arte, você está falando bobagem. Quer dizer, é quando a sociologia consegue desvelar essas regularidades que parecem óbvias e mostrar que elas são construídas, é o sinal para o Bourdieu que está fazendo um bom trabalho, que vai trabalhar com essas regularidades, com essas obviedades, e são essas obviedades, essas regularidades que permitem exceções, né? E permitem inovações, e permitem mudanças, que eu vou falar um pouco mais disso mais tarde. Eu queria falar um pouquinho sobre a parte do texto que fala do Fraser e do Wittgenstein e da falta de reflexividade. Aqui é mais para dar contexto mesmo. James Fraser foi um dos pioneiros da antropologia, né? Ele é considerado um dos pioneiros da antropologia. Na verdade, ele até ganhou essa mesma medalha que o Bourdieu ganhou nessa conferência, mas ele ganhou na década de 20, né? E o que o Fraser fez? Ele escreveu um livro de 12 volumes em que ele tentava meio que registrar completamente todos os aspectos das culturas que ele chamava de primitivas ou selvagens no mundo, né? Esse livro chama O Ramo de Ouro, The Golden Bowl. E ele foi... essa é a Cecília. Vocês estão vendo minha filha? Agora ela está com vergonha. Esse livro chama O Ramo de Ouro, e ele foi publicado, mesmo na década de 20, numa versão resumida, em um volume, com as principais coisas, que existe até hoje, que vocês podem comprar. Esse livro ele foi muito influente na primeira metade do século XX. Ele influenciou não só muitos outros antropólogos, mas também muito o senso comum de como se pensava sobre índios, nativos, aborígenes, nessa coisa. Mas hoje em dia, né, a gente sabe que esse livro está cheio de preconceitos, está cheio de eurocentrismo, está cheio de coisas que são absolutamente erradas. Tanto que essa edição, que é da Penguin, de 96, ela classifica o livro como literatura. Ela nem coloca mais como antropologia, ou como história, ou como qualquer coisa assim. Ela coloca, isso aqui é... O interesse disso está enquanto influência para outros escritores, ou outras coisas assim, né? Então, o que o Bourdieu fala? Ele cita a análise que o Wittgenstein fez do Fraser, nesse artigo que eu cito no livro. E quem foi Wittgenstein? Wittgenstein foi um dos filósofos mais importantes do século XX, um cara que tem uma influência enorme em um monte de áreas, em lógica, em filosofia da ciência, em filosofia da psicologia, em filosofia social, em filosofia das ciências sociais também, né? Mas a ligação mais... E o Bourdieu gostava muito de Wittgenstein. E uma das... Por quê? Porque o Wittgenstein tinha uma ideia que é também considerada bastante herética, bastante provocadora, do jeito que o Bourdieu gosta, que a filosofia serve mais como uma espécie de terapia. A filosofia nos ajuda a ter mais clareza nas ideias, e não aquela coisa tradicional da filosofia, que chega no conhecimento supremo da verdade, blá, blá, blá. Não, o Wittgenstein estava lá, a filosofia nos ajuda a ter mais clareza. É para isso que ela serve. Então, todo esse exemplo do Wittgenstein analisando o Fraser e dizendo que o Fraser é mais selvagem do que os selvagens que ele analisa, né? É porque exatamente isso. Porque o Fraser ele se coloca nessa relação sujeito-objeto não reflexiva. Então, ele não consegue adotar uma posição reflexiva para perceber que é impossível para ele entender o que esses selvagens, o que esses nativos, o que esses caras estão fazendo, se ele tratar tudo a partir da lógica científica dele, de intelectual inglês do século XIX, coisa assim, né? Quer dizer,
é isso, né? Esse exemplo é muito legal, é muito bacana, e mostrar que... Então, se a gente não adota essa posição, a gente cai nesses erros terríveis, de não conseguir entender nada do que a gente está descrevendo, o que é uma coisa louca, porque ele acha que entende tudo, mas, no fundo, a verdade do que ele está falando não está no que ele está dizendo. Estaria numa análise relacional de mostrar como ele está colocando a sua observação de práticas, de ritos, de coisas assim, que ele não tem como entender se ele não colocar-se na posição de objetivador da sua própria objetivação, que, no fundo, isso volta à crítica que o Bourdieu faz no início do texto da observação participante, né? Isso é aquela coisa que quem estuda antropologia, principalmente, aprende muito rápido, né? Com os principais métodos da antropologia, essa coisa. Eu quero estudar, sei lá, um rito de candomblé, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que participar desse rito. E aí eu vou entender o que é esse rito. O Bourdieu, isso é impossível, porque você não consegue simplesmente apagar essa sua posição de cientista que está participando de um rito religioso que não tem a ver com seus hábitos, que não tem a ver com seu campo. Então, se você achar que você consegue fazer isso de boa, é aí que você vai entrar com um monte de distorções, um monte de problemas na sua introdução. E é por isso que a gente chega em outro ponto no texto, né, que acho que é o ponto fundamental, é o ponto mais herético também do texto, né, que é quando o Bourdieu fala que, para mim, nada é mais falso do que a máxima admitida universalmente nas ciências sociais de que o pesquisador não deve colocar nada de si mesmo na pesquisa. E isso, para quem faz curso e não necessariamente ciências sociais, tá? Ciências naturais também normalmente a primeira coisa que a gente aprende em métodos de pesquisa. É isso, né? Quer dizer, a melhor forma de você fazer uma pesquisa objetiva é você ser completamente neutro, é você ser completamente desinteressado, é você não colocar nenhum preconceito nem pré-conceito, né? Quer dizer, nenhum conceito anterior, é você achar que você é um quadro em branco que está indo observar um fenômeno e aí você supostamente só receberia as experiências que vêm desse fenômeno, e aí você poderia analisar isso com base numa teoria. Isso é uma crença que faz parte da doxa científica, lembre-se do que eu falei da crença na segunda aula, né? Que o Bourdieu implode nesse texto. Quer dizer, ele não usa esse termo crença, né? Mas é essa crença de que você consegue se colocar numa posição absolutamente neutra, numa posição absolutamente desinteressada, uma posição absolutamente sem preconceito, que funda o desconhecimento da ciência de si mesma, né? Quer dizer, esse mito, que eu mencionei muito na aula passada, de que o cientista é alguém que consegue sair da prática, consegue ter um ponto de vista superior sobre tudo, que consegue meio que limpar sua mente e enxergar as coisas objetivamente de um modo que as outras pessoas não conseguem. O que o Bourdieu diz é que a gente nunca consegue fazer isso. A gente nunca consegue se livrar dessas coisas, a gente nunca consegue. Mas isso não quer dizer que uma ciência objetiva seja impossível, não. O que a gente consegue fazer na perspectiva bourdieusiana é que a gente pode analisar esse nosso ponto de vista. É isso, objetivar a posição do objetivador quer dizer isso, analisar o nosso próprio ponto de vista, a nossa própria perspectiva, os nossos preconceitos, os nossos preconceitos. E se a gente fizer uma análise correta disso, uma análise boa disso, diminui muito a chance dessas coisas distorcerem a pesquisa que a gente está efetivamente fazendo. Quer dizer, e isso é feito como? Através desse processo de reflexividade que eu descrevi. Se a gente não faz isso para o Bourdieu, aí sim que a gente cai nessa ilusão de que a gente é objetivo. O que acontece? Se a gente tem essa ilusão de que a gente é objetivo, mas no fundo tem um monte de preconceito, um monte de interesse, um monte de coisa, essas coisas agem soltas. Se você não está nem percebendo essas coisas agindo. E aí isso vai aparecer nos seus resultados. E aí os preconceitos vão realmente agir soltos, quer dizer, porque eles vão estar desconhecidos.
Então, essa coisa meio paradoxal que o Bourdieu fala, se a gente quiser controlar os preconceitos, a gente precisa reconhecer os preconceitos e não achar que eles não existem, não achar que a gente consegue chegar numa ciência sem preconceitos. Então, é um pouco isso. Toda vez que eu for fazer uma pesquisa, eu vou ter que reconhecer que eu sou um cientista brasileiro, homem, branco, hétero, uma tal posição de renda, com tal capital cultural, numa tal posição no campo de pesquisador, de pós-doutorado, com tais interesses, com tais coisas. Quer dizer, é um pouco, não é só fazer uma lista, né, gente? Mas é pensar sobre isso e como isso pode afetar a sua pesquisa. Eu acho que eu não quero entrar muito nessa discussão, que é uma discussão muito perigosa, mas eu acho que a gente corre um certo risco quando a gente fala que, não sei, tá, estou exagerando e isso é só um exemplo para, mas sei lá, só africanos podem estudar a África, ou só mulheres podem estudar mulheres. Eu acho que tem uma verdade nisso, mas também a gente corre o risco de cair numa posição muito antirreflexiva. E o que o Bourdieu está dizendo que não, é um trabalho difícil, é um trabalho de uma vida, mas é possível a gente objetivar esses nossos próprios preconceitos de modo que a gente tenha um acesso que não distorça esses outros campos. Então, tudo bem, eu posso ser, no caso do Bourdieu, um pesquisador francês, homem, hétero, coisa assim, e analisar a Argélia, ou analisar, eu podia ter um livro que chama Dominação Masculina, que trata do feminismo, eu posso falar do feminismo. Mas, de novo, se você não fizer esse trabalho, aí sim, é verdade, aí um homem vai entrar com todos os machismos do mundo para uma análise do universo feminino. Mas, por outro lado, se esse trabalho de reflexividade é feito, aí eu acho que você não tem muito como justificar que isso possa ser impedido, porque isso é uma coisa que vai aparecer muito. Eu acho que não tinha muito na minha época de graduação, é um bom sinal, né, essas discussões surgindo muito, né, do lugar de fala, da interseccionalidade, essas coisas assim, mas eu acho que a gente corre um risco de ir longe demais, né, porque o Bourdieu falava, né, que os erros, Bachelard, aquele que eu falava, que os erros intelectuais sempre vêm em pares, né, então a gente ou fala, não, qualquer um pode fazer qualquer coisa, ou não, só certas pessoas podem fazer qualquer coisa. Normalmente a verdade está no meio. É só isso que eu queria falar sobre esse tema, porque eu sei que é bem... Oi? Só uma pergunta. Essa reflexibilidade, ela também não acontece em relação aos sujeitos que a gente entrevista? A partir do momento que eles também percebem que nós temos outros hábitos, pertencemos a outros campos, também não podem acontecer também essas distorções por parte desses sujeitos, né, de esconder coisas e refazer posturas, falas. Então, essa reflexibilidade ela também deve ser considerada nos posicionamentos, nas falas dos outros sujeitos. Certamente, Marcelo, isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, isso tem a ver um pouco com aquilo que eu falei da diferença de quem a gente vai entrevistar. Se a gente entrevista uma pessoa de alto capital cultural, uma pessoa que tem muito conhecimento, tem muita cultura, tem uma probabilidade muito maior dela tentar usar esse conhecimento que ela tem para nos manipular, de certa forma, para dizer só o que ela quer que a gente saiba e para deixar os segredos, as coisas que a gente realmente quer chegar enquanto pesquisador escondidos, enquanto uma pessoa que tem origens populares e esse baixo capital cultural tem uma probabilidade maior de não conseguir se defender disso e de falar coisas que... Mas também, obviamente, depende muito, né? O que a gente chama de lábia, né? Mas também pode se colocar nesse caso. Então, isso é uma coisa que é muito importante no Bourdieu. E ele fala também, né, que um dos objetivos dele para publicar essas pesquisas da miséria do mundo é também ajudar essas pessoas a se entenderem e a terem mais condição de lutar contra essa dominação, contra essa manipulação, contra essa violência simbólica. Então, é um dos objetivos que tem aí também. Mas isso que a gente tem que levar em conta, exatamente. Se a gente está falando, uma pesquisa sobre os intelectuais, tem um caso de uma colega minha que ela está
que ela está passando exatamente isso. Ela é uma doutoranda que quer fazer uma pesquisa sobre professores. Então, ela vai entrevistar o professor, e o professor sabe o que ela quer. Sabe que ela quer chegar em distorções, em mal-entendidos, em usos de poder, em abusos da violência simbólica, coisa assim. E eles não falam, porque eles sabem. É um pouco por aí, né? E é muito difícil ter acesso a esse tipo de pesquisa. É um pouco quando você está numa posição muito dominada num campus, isso que eu quero dizer. Quando você é um professor titular, uma coisa assim, as pessoas tendem a te tratar de outra forma. Então, é isso que você tem que levar em conta. Quer dizer, ninguém precisa ler Bourdieu, médico, exatamente, advogados, essas pessoas têm uma formação que a gente coloca assim, e que, de certa forma, tem uma linguagem própria, um campo bem autônomo, quer dizer, eles sabem controlar o acesso a isso. Bourdieu dá um exemplo dele, uma pesquisa que ele fez, que eu não lembro se tem em português, mas está entrevistando bispos na França, né, querendo saber sobre o campo religioso, porque ele diz que é um inferno conseguir informação desses caras, porque eles... sim, ele tem debates com a fenomenologia, ele usa muito o Russell, o Merleau-Ponty, e fala do Schultz também, desses autores mais tradicionais, mas ele fala que a fenomenologia acaba também não pegando essa dimensão do campo e do hábitos direito, né? Mas são parênteses que eu não vou abrir aqui, senão a gente fica o dia inteiro. Tá? Eu acho que isso já ajuda a gente a pensar um pouquinho. Voltando aqui. Aí tem esse parágrafo no texto que vocês leram, que é um parênteses, né, que está mais para o final do texto, que eu acho extremamente divertido, mas também muito profundo, né, que é quando ele fala isso. Né? Não há alguma coisa um pouco delirante, essa palavra é ótima, delirante, no fato de viver o progresso que podemos realizar durante toda uma vida de pesquisa como uma espécie de lento percurso iniciático, convencido de que conhecemos cada vez melhor o mundo à medida em que nos conhecemos melhor, de que o conhecimento científico e o conhecimento de si e de seu próprio inconsciente social progridem no mesmo ritmo e de que a experiência primária da fenomenologia, como a Eduardo mencionou, transformada pela prática científica, transforma a prática científica e vice-versa. Quer dizer, a prática científica também transforma a experiência primária. Quer dizer, esse parágrafo, esse parênteses é uma mina de ouro, né? Porque essa coisa, né, de um lento percurso iniciático, né, que essa coisa quase da formação de um monge na Idade Média, de um artesão que aprende bem devagar com o mestre, o que tem que fazer, e os processos, né, que tem a ver com a aula passada, né, aquela coisa que a gente aprende a ciência na prática também, né, fazendo a coisa, indo para o laboratório, indo para o campo, né, quer dizer, e o Bourdieu tem muito disso, aparece muito na obra dele, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui ele fala, né? Lento percurso iniciático, uma alquimia, uma coisa meio artesanal, né? Ele tem esse caráter da ciência para ele, que eu acho bem interessante, bem notável. Mas o que esse parágrafo coloca para a gente? Ele coloca duas coisas. Aí. Primeiro, explicitamente, quer dizer, adotar essa perspectiva objetivadora e reflexiva, ela vai causar uma mudança não só na nossa perspectiva, enquanto cientista, mas também no nosso hábitos. Vai causar uma mudança em nós mesmos, vai causar uma mudança nas nossas estruturas mentais. Nós vamos começar a perceber e avaliar o mundo de forma diferente. E o Bourdieu não fala isso com todas as palavras, mas ele meio que sugere que, no fundo, essa mudança, essa conversão do olhar, que eu falei no outro parágrafo, esse lento percurso iniciático, essas mudanças todas, é, de certa forma, um objetivo ético para o cientista, né? Que é só assim que o cientista, durante a sua trajetória, vai conseguir se colocar não só enquanto cientista, mas enquanto pessoa, enquanto ser concreto, completo, interação de hábitos, campo e inter-relação de hábitos, campo e capital. Né? Então, dá para sentir, o Bourdieu ele raramente fala de ética diretamente, porque ele fala, eu não estou aqui como profeta, eu estou aqui como intelectual, como cientista, como
não como filósofo nem como profeta, mas dá para sentir, especialmente nesses textos mais do final da vida dele, que ele coloca isso mesmo como um valor ético para a ciência. Né? A sua tarefa enquanto cientista é conhecer cada vez melhor o objeto enquanto se conhece cada vez melhor a si mesmo, e uma coisa alimenta a outra. Né? E a segunda coisa que a gente deduz desse parágrafo é que isso não acontece de uma hora para outra. Isso não vai acontecer quando você tem 18 anos entrando na faculdade. Isso não vai acontecer quando você tem 30 anos terminando doutorado. Isso não vai acontecer quando você tem 40 anos e vira professor. Isso é uma coisa que vai se desenvolvendo a vida inteira. Né? É um percurso da sua vida toda que você vai ganhando essa perspectiva, você vai alterando o seu modo de ver o mundo. E é uma espécie de projeto de vida que nunca fica totalmente consciente, né? Uma coisa que vai acontecendo, e se você está prestando atenção, se você consegue dirigir a atenção para isso, se você consegue se colocar esses problemas, refletir sobre essas coisas, quer dizer, aí você tem uma chance de conseguir isso, de novo. Eu não estou, de momento algum desse curso, dizendo que eu estou nesse ponto, ou mesmo que o Bourdieu chegou a esse ponto, sei lá, de qualquer forma, quer dizer, não é assim que funciona. Então, na verdade, eu não vou continuar aqui não, tá, gente? Eu vou deixar isso para vocês refletirem depois, cada um pense e tome as suas próprias conclusões, porque isso eu acho que, de novo, é uma coisa quase profética, quase filosófica, e aí não é meu papel dizer o que vocês têm que achar sobre isso ou não. Isso é para cada um parar e pensar se quiser ou não. Olha só, eu achei que a aula ia estourar e, na verdade, nem falta muito. Mas eu ainda tenho um último tema que eu quero falar com vocês antes de encerrar, que é algo que está implícito em tudo que eu disse até agora, nas 4 aulas, e também apareceram algumas perguntas que vocês fizeram, alguns comentários que vocês fizeram, que é o tema da liberdade. Que liberdade que é possível numa perspectiva como essa do Bourdieu? Quer dizer, é uma coisa que eu acho curiosa, normalmente não se fala muito sobre a liberdade para Bourdieu. E eu acho estranho, porque se você procura, tem muitas instâncias do Bourdieu discutindo liberdade, mas as pessoas, não sei porquê, meio que ignoram. Sabe? Eu acho que se vocês acompanharam as aulas até agora, leram os textos, vocês já conseguiram chegar a essa conclusão que o Bourdieu não é um cara determinista. Ele não é um cara que fala que não, é o campo que dita tudo que as pessoas podem fazer, é o hábitos que dita tudo que as pessoas podem fazer, e as pessoas não têm saída, elas têm que seguir o que a posição delas dita, etc. Não é isso, né? A gente sabe disso. Quer dizer, essa abordagem relacional, essa abordagem probabilística que eu sempre repeti, ela não significa que ela faz com que isso não seja verdade, que os indivíduos sejam completamente determinados pelas estruturas objetivas dos campos, ou sejam completamente determinados pelas estruturas mentais do hábito. Então, a gente viu que a prática resulta dessas relações entre campo, hábitos e capital, e essas relações podem ser apreendidas cientificamente num processo de pesquisa que leva em conta essa reflexividade que eu discuti hoje, né, e nas outras aulas. Mas então uma pergunta que a gente pode se fazer. Tudo bem, não é determinista, porque tem probabilidade, ok. Então não é uma relação direta, causa e efeito, Mas será que a nossa liberdade também é probabilística? Quer dizer, será que a nossa liberdade também é meio que aleatória? Será que é por um acaso que a gente acaba escolhendo um emprego X em vez do emprego Y, ou se relacionar com a pessoa X em vez da pessoa Y, que seria mais provável em termos de hábitos, campo e capital? Será que é o acaso que faz com que uma pessoa escolha um caminho que, sei lá, tem 20% de probabilidade em vez de 80% de probabilidade? Será que é isso que o Bourdieu está querendo dizer? Quer dizer, a nossa única possibilidade de liberdade é aleatória? A resposta é não. Por quê? O que o Bourdieu fala é: se nunca temos um controle total sobre a nossa situação, nossas escolhas, nossas mudanças, porque a gente está sempre
de novo, posicionado, a gente carrega as disposições, aquilo que eu falei da inércia das disposições também, né? As disposições que a gente adquire enquanto criança, adolescente, elas tendem a ser mais fortes do que as que a gente adquire depois, então elas tendem a direcionar mais a prática, tendem a mudar as probabilidades da prática. Quer dizer, a gente nunca tem um controle total, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter um certo controle limitado, mais consciente sobre essas escolhas. Quer dizer, eu falei no início do curso da relação entre Bourdieu e a psicanálise, que também é uma coisa que aparece bastante. Quer dizer, é aquela coisa, quem faz terapia, né? Conhecer as nossas repressões, os nossos traumas, não significa que a gente se livre deles, mas permite que a gente possa controlá-los melhor, possa perceber quando eles estão agindo, a gente possa tentar, opa, não, aqui é aquela coisa que aconteceu comigo que está me impedindo de tomar tal escolha, porque eu acho que é muito arriscado, que acho que vai me levar numa situação parecida, coisa assim, mas talvez isso seja uma fantasia, seja um exagero, quer dizer. Então, no fundo, o que o Bourdieu está falando é uma certa ilusão, mas lembra que ilusão não é ilusão. Eu não lembro se eu falei isso para vocês. Uma característica da ilusão e do interesse, então vou só repetir aqui, né? É que para quem não está no jogo, é aí que a coisa aparece como ilusão. Então é um pouco isso, né? Se você não liga nem um pouco para o futebol, o fato daquelas 22 pessoas estarem quebrando a perna uma das outras no campo parece uma coisa completamente maluca, uma coisa completamente fantasiosa, uma coisa completamente ilusória. Mas para quem tem a ilusão, tem o interesse, aquilo faz todo sentido no mundo e eles estão prontos para quebrar a perna uns dos outros. Quer dizer, então isso que é interessante, né, da nossa perspectiva, isso que a gente tem que tomar cuidado também, que isso gera muitas situações de violência simbólica, né? Aquela coisa, porque você gosta de rap, isso não é música, né? Esse tipo de coisa é um pouco isso. Quem não está investido, quem não tem essa ilusão, percebe a coisa como ilusão e não como interesse. Então é boa essa nota da Branca que me permitiu lembrar isso, né? Eu realmente não lembro se eu tinha falado isso para vocês ou não. Mas voltando aqui à coisa da liberdade, quer dizer... Então, assim como conhecer nossas repressões não nos liberta delas, quando a gente conhece a nós mesmos e a nossa posição sociologicamente, nessa abordagem do Bourdieu, isso também permite que a gente controle um pouco melhor nossa posição, controle um pouco melhor nossas estratégias, nossas possibilidades, nossas probabilidades de prática, que a gente tenha mais acesso ao desconhecimento que opera no campo que a gente está, a violência que a gente sofre, a violência que a gente exerce, o desconhecimento que a gente causa nos outros. Todas essas coisas a gente consegue controlar um pouco melhor se a gente tiver esse tipo de conhecimento. A gente possa identificar outras pessoas que estão em situação semelhante no campo, ou identificar pessoas que estejam em situação antagônica no campo. Entendeu? A gente possa escolher melhor as nossas lutas, escolher melhor o nosso interesse, escolher melhor a nossa ilusão, né, para trazer isso. E esse argumento que o Bourdieu faz, né, que tem esse paralelo, essa homologia com a psicanálise, ele também se repete em outros níveis, né? Quer dizer, no fundo é o mesmo argumento que eu acabei de dar, né? Quer dizer, essa coisa de você nunca está livre dos seus preconceitos enquanto cientista, mas você pode controlar eles um pouco melhor. E, no fundo, a liberdade é a mesma coisa. Você nunca está completamente livre para agir, para decidir, para fazer o que der na telha. Não, não. Se você achar que está, aí é um sinal que está alguma coisa errada. Você não está percebendo alguma coisa, você não tem uma concepção sociologicamente bem fundamentada do que está acontecendo, mas a gente pode ter uma certa ideia, a gente pode ter uma noção e a gente pode objetivar nossa posição, quer dizer, nos colocarmos como objetos que também somos sujeitos, aí a gente pode conhecer melhor essas distorções, a gente pode tentar controlar. Então, nessa perspectiva do Bourdieu, a nossa chance de liberdade está em aplicar essa reflexividade, essa posição reflexiva durante as nossas vidas, que é esse longo processo de conversão do olhar
conversando do nosso olhar sobre si mesmo, conversando do nosso olhar sobre os outros, que ele usa um conceito que aparece raramente, mas é um conceito muito bonito, que chama metanoia, né? Que é essa nova perspectiva, esse novo olhar que a gente pode criar sobre nós mesmos, né? Então, ele fala, né, num texto pequenininho, que eu não sei se foi traduzido, também sobre objetivar o objetivador, ele fala isso aqui, né? Que a única liberdade verdadeira é aquela que dá o domínio real sobre os mecanismos que fundamentam o desconhecimento coletivo. Quer dizer, a única liberdade é aquela que nos permite ter acesso e ter domínio sobre todos os desconhecimentos que, no fundo, são as coisas que fazem a sociedade funcionar. Ensina um pouco isso, né? Essa ideia de achar que a arte é arte pela arte é o que permite a arte funcionar. Essa ideia de que achar que negócios são negócios, que é a única coisa que interessa, é o que permite a economia funcionar. Essa coisa de achar que isso, né, que a ciência a gente faz ciência pela ciência também é a coisa que permite a ciência funcionar, mas isso tudo tem uma base num desconhecimento. E se a gente tem esse domínio sobre esses mecanismos, aí sim que a gente pode se mover livremente no campo, com certo limite, é claro. Porque a gente está num campo, a gente tem a ilúzio do campo, então esse desconhecimento está sempre agindo na gente, de certa forma. É isso, gente. Muito obrigado a todos e a todas. Foi uma honra dar esse curso para vocês, foi um prazer dar esse curso para vocês. Eu espero que eu tenha cumprido a intenção de apresentar muito brevemente nessa perspectiva que pode parecer só mais uma entre as ciências humanas, né, mas que, se você tiver interesse, né, se tiver essa ilúzio, né, ela pode ir bem mais fundo do que isso. E eu espero também que a leitura posterior que vocês façam de outros textos do Bourdieu fique mais fácil, porque, olha, a gente tem tanta coisa que eu não pude falar, eu não falei nada sobre educação, não falei nada sobre linguagem, não falei nada sobre direito, não falei nada sobre Argélia, não falei nada sobre feminismo, não falei nada sobre esporte, não falei nada sobre política, não falei nada sobre Estado, quer dizer... Essa bibliografia que eu coloco aqui, que eu vou mandar para vocês depois, vou mandar as 4 bibliografias primeiro, para vocês depois também, tá, gente? São alguns livros, tirando a miséria do mundo que eu usei hoje, mas são alguns livros que falam dessas questões que eu não pude falar, tá? E uma última coisa muito importante, tá, gente? Uma coisa que eu não falei é da própria recepção da obra do Bourdieu. Eu não falei da própria transformação da obra do Bourdieu num campo das ciências sociais. Então, existem lutas pela obra do Bourdieu, existem disputas, existem interpretações concorrentes, existem reformulações dos conceitos, das ideias do Bourdieu, quer dizer, existe tudo isso acontecendo, isso é fundamental. O Bourdieu mesmo, ele fala, eu não quero que nada do que eu disse esteja escrito em pedra, né? Quer dizer, e a consequência dessa reflexividade que ele propõe é exatamente isso, é um eterno trabalho de mudança, um eterno trabalho de melhoria dos conceitos, dos métodos, das teorias, enquanto vocês fazem as pesquisas que são apropriadas para o século XXI, no Brasil e no mundo, né? Esses métodos que a gente usa para interpretar a sociedade. Então, é isso que eu queria terminar. Vocês têm meu e-mail, vocês podem me escrever, se quiserem manter contato, fazer perguntas, etc. Muito obrigado a todas e todas. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Professor, eu queria muito agradecer para a gente. Foi uma honra por ter podido ter tido esse contato com você. O Bourdieu é um autor extremamente difícil, né? É um autor do qual eu sou da psicologia, mas eu trabalhei sempre com violência. Então, eu lembro que quando fui fazer um mestrado, a minha orientadora era socióloga, ela queria que eu fizesse pela vertente do Bourdieu. Mas eu achei tão difícil, que eu falei, não, Bourdieu não, e eu saí, né? Saí né, dessa teoria, né? Mas assim, mas sempre fica aquela coisa, não, eu preciso entender um pouco melhor, Então, foi em função disso que eu me inscrevi no curso, e assim, fiquei muito feliz, porque muitos dos conceitos, assim, que para mim eram tão difíceis, né, você conseguiu, vamos dizer assim, esmiuçar de uma maneira que a gente conseguisse entender.
Então, assim, eu agradeço muito, né? Como falei no começo, foi uma honra mesmo podido ter contato com você. E, assim, eu amei o curso e gostaria muito que você fizesse outros cursos, inclusive abordando a questão da violência, que eu acho que é muito importante e atravessa toda essa obra do Bourdieu, né? Violência de todas as formas. Então, eu só nem queria dar meu agradecimento. Muito obrigado a você, Marta, pelas palavras, por tudo. Eu digo, eu não sei como é que vai ser o futuro, se eu vou ter chance de oferecer outro curso, ou repetir esse curso, não sei, mas eu continuo com a minha pesquisa, eu espero contribuir com o debate de outras formas, e, de novo, quem quiser entrar em contato, pedir coisas mais específicas sobre certo tema, coisa assim, fique completamente à vontade, tá, gente? O e-mail está aberto a todos. Sofia, Eduardo, Luciana, todo mundo está agradecendo. Gente, muito obrigado a vocês. O curso é feito pelos alunos também, vocês foram alunos fantásticos, com perguntas ótimas e comentários ótimos. Aguentaram ficar me ouvindo por 8 horas, que honestamente não é fácil, não. E... A gente continuaria escutando você até muito mais tempo. Obrigado, foi muito gente. bom mesmo. Obrigado. Alguém mais quiser falar alguma coisa? Eu juro que eu achei que hoje a aula ia ser bastante, porque eu preparei ter mais páginas, mas acho que o texto foi mais rápido, assim, não sei. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o texto que vocês leram hoje também, se alguma coisa não ficou clara, também fica à vontade, tá? Tem tempo. Professor, o senhor estuda o que atualmente em Bourdieu? Eu? A sua pesquisa é? A minha pesquisa, nem sei como eu falei, né? A minha pesquisa atual que nem eu falei na aula passada, eu falei do campo filosófico da França, em filosofia da ciência, então autores como Bachelard, Coiré, Canguilhem, Vuillemin, Cavaillés. Eu estou estudando esse campo da filosofia da ciência francesa e como ele, influenciar não é bem o termo, mas como ele teve consequências para as pesquisas que o Bourdieu desenvolveu, assim, muitas coisas que é um campo que ficou, que eu falei, meio que deixado de lado por muita gente, por vários desenvolvimentos na filosofia da ciência moderna. Então, estou meio que resgatando esses autores que pouca gente lê hoje em dia, especialmente no Brasil, e mostrando como o trabalho deles é meio que fundamental se a gente quiser entender Bourdieu também, né? Esse lado mais da ciência, da epistemologia, da teoria do conhecimento. Eu acabei de publicar um artigo, eu sei que é feio fazer propaganda de si mesmo, mas quem quiser saber mais ou menos o que eu estudo, eu acabei de publicar um artigo que saiu na revista CS Online, de Juiz de Fora. Você se importa de eu botar o link aqui? Se tiver interesse. Eu não ia falar, mas já que perguntaram, então... Agora eu faço a propaganda, só um segundo. Você é de Juiz de Fora, Eduardo? Eu prestei concurso lá, sabia? Eu prestei há alguns anos já. Sim, eu faço mestrado aqui na universidade. Na Federal. Uma cidade gostosa, eu gosto de Juiz de Fora. Então, esse artigo esse artigo é parte de um dossiê sobre o Bourdieu, que tem coisas bem legais também para quem tiver interesse. É parte do grupo lá de estudos Bourdieu de Campinas, né, da Unicamp, que eu faço parte. Então, esse dossiê saiu aí. Então, quem tiver interesse. Duas comunidades que ele se refere no texto de hoje. Quais, Marcelo? Que página isso aparece? Agora não me recordo dele usar o termo comunidade. Ele cita 2 lugares. Argélia e Béar, né? Quando ele fala da Cabilha. É isso? Do trabalho dele, né? Isso, então. A Cabilha é a região da Argélia onde o Bourdieu fez esses primeiros trabalhos dele, né? Que nem eu falei na primeira aula, né? Ele foi por causa da guerra, né? Na guerra de independência da Argélia. Ele acabou fazendo essa pesquisa sobre esse povo que
é um povo berbere, né, e que vive lá na fronteira com o Saara, né, fazendo uma comunidade muito tradicional que estava sofrendo, né, com a colonização francesa. Então, os primeiros trabalhos dele, num livro que chama Sociologia da Argélia, mas ele tem outros livros que, infelizmente, quase não foi traduzido, um que chama Trabalho e Trabalhadores na Argélia, tem um que chama O Desenraizamento, também sobre dessas pessoas na Argélia. E a primeira parte do esboço de uma teoria da plástica, que também não foi traduzido, são 3 ensaios sobre essa sociedade Kabila, que é o momento que ele está se constituindo enquanto antropólogo / sociólogo, sabe? E é por isso que ele fala, né? Eu estava fazendo essas pesquisas, foram as primeiras pesquisas que ele fez, e eu percebi que eu estava usando conceitos da minha comunidade, quer dizer, do lugar onde ele veio, que é o sudoeste da França, o Béarn, né, que tem esse dialeto mesmo deles, né, o gascão, coisas assim. E eu estava usando conceitos dessa sociedade para analisar o que eu estava vendo na Argélia. Eu falei, eu não posso fazer isso, né? Eu preciso também analisar esses conceitos do Béarn. E aí que ele vai fazer esses trabalhos sobre o Béarn também, que aparece em outro livro que não foi traduzido. É um saco, essas pessoas acham que não vai interessar ninguém, porque é muito específico, no Argélia do Béarn, então ninguém traduz. Que chama O Baile dos Solteiros. São 3 artigos espetaculares que ele faz sobre a própria comunidade de onde ele veio, né? Então, eu sei que... Eu não lembro se existe em inglês. Não, existe em inglês. Então, pelo menos esses textos da Argélia sobre o Béarn existem em inglês, então quem tiver interesse e não souber francês pode pelo menos procurar em inglês. Mas é um pouco sobre isso. Essas 2 comunidades que, no fundo, foram as comunidades que o Bourdieu examinou mais diretamente, né? Os Kabilas na Argélia e os bearnenses no sudoeste da França, antes de fazer as pesquisas mais sobre Paris, né, sobre a educação, sobre a educação e os intelectuais. É um pouco sobre isso. Depois eu posso passar uma bibliografia bem maior sobre isso, mas são textos muito legais, muito bacanas. Embora, obviamente, são textos, especialmente no início, que ele ainda não tem a clareza sobre os conceitos dele, né? Então você não vai encontrar capital, hábitos, campo muito nos textos, mas você sabe que os conceitos existem, você já meio que percebe eles operando antes do Bourdieu perceber, que também é bem interessante. Tá? Mais alguma coisa, gente? Eu estou completamente à disposição de vocês, podem perguntar qualquer coisa. A nossa interpretação da obra de arte, como assim nossa, Luciana? Nossa de pessoas... Então, ele tem um livro dele sobre museus, né? Se chama O Amor pela Arte, que ele fala exatamente da frequência a museus, de como as pessoas interpretam as visitas a museus e coisas assim, mas nos textos, na distinção, por exemplo, tem muita coisa sobre esse consumo cultural, né, de como a gente absorve o que é legítimo, né, considerado arte legítimo ou não, dependendo da nossa posição de classe, da nossa coisa. Então ele faz pesquisas sobre música e sobre pintura também. Então, as classes populares tendem a considerar que, sei lá, Danúbio Azul é a melhor obra de música clássica, enquanto as classes mais dominantes colocam que não, que é Schoenberg, que é o Bartók, né, aquele povo mais... Mas as classes mais conservadoras vão dizer que é Beethoven, Mozart. Então, ele tem um pouco sobre isso, sim, na distinção tem bastante coisa. Tem um texto que chama Anatomia do Gosto. Não fui sabendo isso, né, de gosto, né, gosto artístico. E eu acho, pode ser que não, acho que a interpretação mais acadêmica da obra de arte, acho que ele não fala muito não, mas a coisa do gosto artístico ele fala. E tem um capítulo no Grandes Cientistas Sociais que o Renato Ortiz organizou, que é esse texto sobre o gosto artístico. Isso. Então, acho que pode te interessar, que está no... Como chama? Gosto de classe, estilo de vida, alguma coisa assim, se não me engano é esse o nome.
Procura isso aí, que acho que te dá uma boa fonte para isso também. Aquela coisa, o texto que eu citei da produção da crença também fala muito sobre isso. Eu não lembro agora se o livro sobre Manet, que também não foi traduzido, talvez tenha em inglês, fala sobre isso, deve falar em algum momento. Tá? Então, esse que eu citei do Ortiz, que está na coletânea do Ortiz, está, a produção da crença está também, o texto do Manet não, mas tem em inglês. Procura, chama Pierre Bourdieu Sociologia, Grandes Cientistas Sociais, organizado por Renato Ortiz, que você acha na internet. Ortiz, que é o professor da Unicamp, são os especialistas em Bourdieu do Brasil. Relação fractal entre os campos. Olha só, Brena. Então, eu confesso que eu não sei direito o que você quer dizer como fractal, mas os campos, eles têm... eles têm essas relações de autonomia entre si, né? Então, tem campos que são mais autônomos do que os outros. E o que o Bourdieu fala não é tanto de fractal, mas ele fala de uma espécie de difração, que é, por exemplo, suponhamos um campo científico extremamente autônomo. Extremamente autônomo. Eu já te respondo lá. Mas um campo onde a ciência, por exemplo, um campo da física, que tudo que é importante são só os próprios físicos que determinam, são só os próprios cientistas que falam, a gente vai estudar buraco negro, energia atômica, física quântica, e ninguém de fora consegue dizer, não, vocês tinham que estudar uma coisa que eu possa transformar num computador mais rápido, coisa. Não. Vamos supor um campo que é extremamente autônomo. Se esse campo sofre influência de outros campos, essas influências tendem a ser o que o Bourdieu chama de refratadas. Quer dizer, elas tendem a ser reinterpretadas em termos do próprio campo. Um exemplo bem besta, que eu não li nada sobre isso, eu estou chutando agora de cabeça, quando teve a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos queriam produzir a bomba atômica. Eles pegaram um monte de cientista e colocaram. Mas esses cientistas, eles normalmente não se falavam, não, estamos... Alguns sim, né, os líderes do grupo que tinham mais contato com esse povo do exército, da política, eles se colocavam, não, a gente está colocando bomba atômica, mas esses cientistas se diziam que eles estavam pesquisando física nuclear. Eles recolocavam essas questões em termos, não, o que a gente precisa fazer para conseguir fundir urânio fundir não, né? Quebrar o urânio, né? Partir o urânio e conseguir a reação, quer dizer, é um pouco isso. Quanto mais autônomo o campo mais ele consegue colocar as questões que vêm de fora em termos do próprio campo. Eu não sei se é isso que você quer dizer com relação fractal, que eu confesso que não é um termo que eu tenho grande familiaridade. Mas eu podia falar muito dessa difração. E, por outro lado, quanto menos autônomo, essas coisas tendem a entrar de primeira, né? Então, não, no campo da agronomia é um campo muito penetrado pelo que interessa aos agricultores, as coisas assim. Vocês têm que produzir uma semente que eu consiga, não importa o grande desenvolvimento científico aqui, é uma semente que consiga gerar mais trigo, ou lidar mais com pestes, coisas assim. Então é um pouco essa relação de difração e refração entre os campos, dependendo do seu grau de autonomia. Eu não sei se isso te ajuda, se é isso que você está querendo saber. Lara, rapidinho, o principal livro do Bourdieu sobre o feminismo chama Dominação Masculina, que existe em português. Ele estava na bibliografia? Então está na bibliografia. Então está aqui é exatamente isso. O principal texto sobre isso é a dominação masculina. É um texto bem polêmico, que aconteceu um pouco aquilo que eu falei, né, de muitas feministas dizendo que ele não tinha autoridade para falar sobre isso, então tem uma discussão meio espinhosa. Mas eu acho que é um texto bem interessante.
Legal, gente? Então, de novo, temos tempo, estamos abertos. Pergunte aquela coisa do Ask Me Anything. Não? Pergunte qualquer coisa. Senão a gente encerra. Sim, então, ele foi muito criticado pela dominação masculina. Eu acho que algumas dessas críticas foram um pouco injustas, mas algumas foram bem justas. Não é uma discussão que eu me sinta particularmente autorizado para falar, porque eu não domino. Então, eu não quero falar nada mais do que não seja essas generalidades, que teve gente que gostou, teve gente que não gostou, porque os detalhes são bem... não é coisa que eu conheça muito bem. É isso, né? Conversem entre si, façam ligações entre vocês que têm interesse. Isso eu acho legal também. Alguém tem mais alguma coisa, gente? Senão aí eu termino a gravação. E lembrando de novo, né, gente, aquilo... Sobre o Estado, qual é o livro indicado? É o livro sobre o Estado. Está aqui na bibliografia, o último livro da bibliografia. Olha só que bonitinho. É bem o que você falou. Chama Sobre o Estado, que, na verdade, é um tijolo, tá, gente? Desculpa. É um livro que ele fala... É um curso que ele deu no Colégio de France, discutindo a questão do Estado. São 3 anos de curso, se não me engano. É um livro muito bacana. Tem em português, se é pela Companhia das Letras. Não é difícil de achar. Esse texto que a Gabriela falou, então, saiu bem logo depois que o livro foi publicado, né? Que acho que o livro é de 96, 97. Dominação masculina. Então, é bem no meio mesmo. Então, gente, só lembrando de novo, o certificado do curso deve chegar no e-mail de vocês em algum momento da semana que vem, eu não sei quando. Quem vai fazer isso é a Secretaria de Extensão, tá? Mas eu vou hoje mesmo ainda passar os relatórios finais para eles e a lista de presença. E é isso, gente. Muito obrigado de novo. Foi um prazer passar essas 4 aulas com vocês. E uma honra, e eu espero realmente que isso tenha ajudado vocês possam seguir em frente do jeito que vocês acharem melhor e pensarem sobre o que a gente fez aqui, tá? Muito legal. Vou agradecer a iniciativa da extensão da FIFELESH, né, de abrir esses cursos para a gente poder dar e aceitar a minha proposta, e vocês por terem se inscrito. Eu acho que eles vão botar no YouTube também, aliás, gente. Eu vou passar a 4ª aula, mas eu acho que esse curso talvez seja posto no YouTube, e se for, aí vocês podem passar todos os interessados, coisa assim também, que talvez ajude. Obrigado, viu, gente? Eu vou encerrar a gravação agora.